A chuva desabava com uma violência que fazia o asfalto desaparecer. Era o tipo de tempestade que transforma a estrada em algo irreconhecível. O vento empurrava rajadas laterais contra qualquer coisa que ousasse se mover. Os limpadores do para-brisa trabalhavam no limite, mas não conseguiam vencer a água. Fernando dirigia com os olhos semicerrados, o corpo tenso, as mãos firmes no volante. Ele conhecia aquele trecho. Rodovia estadual, 2 pistas, acostamento estreito. De dia era uma estrada comum. À noite, sob tempestade, virava outra coisa. Naquela noite de terça-feira, faltavam 160 quilômetros para a entrega. Fernando calculava mentalmente. Se mantivesse a velocidade segura, chegaria por volta das 5 da manhã. Tempo suficiente para descarregar, assinar os papéis, tomar um café ruim no posto e partir novamente. Mas então ele viu. No meio da pista, iluminado apenas pelo clarão intermitente dos faróis e pelo reflexo da água, algo se movia. Não era um galho, não era lixo jogado pelo vento, era um animal, pequeno, encharcado, completamente imóvel no centro da faixa de rolagem. Fernando pisou no freio com cuidado. O caminhão pesava 23 toneladas carregado. Frear bruscamente em pista molhada era pedir para tombar. Ele desacelerou progressivamente, sentindo o veículo responder, sentindo a carga empurrar contra a inércia. O coração batia forte agora, porque Fernando sabia que qualquer veículo vindo atrás dele, em alta velocidade, naquela visibilidade zero, não teria tempo de desviar, nem do animal, nem dele. Se você já dirigiu à noite durante uma tempestade, sabe que o mundo se resume a 3 coisas: o som da chuva, o reflexo do asfalto e a próxima curva. Esta é a história de um homem que naquela noite escolheu ver uma 4ª coisa. Se essa história tocar você de alguma forma, deixe um comentário no final. Às vezes, as escolhas mais importantes são aquelas que fazemos quando ninguém está olhando. Fernando Almeida tinha 42 anos e 17 deles passados ao volante. Ele não era o tipo de caminhoneiro que romantizava a profissão. Não colava adesivos filosóficos no para-choque, nem pintava frases religiosas na traseira. Seu caminhão era branco, funcional, com a logo desbotada da transportadora nas laterais. Ele dirigia porque precisava, porque era bom nisso. Porque de alguma forma estranha, aquela solidão constante tinha deixado de incomodá-lo. Naquela terça-feira, Fernando tinha saído de Campinas às 14 horas, carregado com peças industriais destinadas a uma fábrica no interior do Paraná. A previsão meteorológica alertava para chuvas fortes, mas previsões sempre alertavam para algo. Ele verificou os pneus, a pressão, os freios, encheu o tanque e partiu. As primeiras 4 horas foram tranquilas. Rodovia duplicada, tráfego moderado, céu nublado, mas sem chuva. Fernando ouvia rádio, alternando entre noticiário e música sertaneja antiga. Parou uma vez para abastecer e comer um pastel no posto. Trocou algumas palavras com o frentista. Voltou para a estrada. A chuva começou por volta das 19 horas. Primeiro foram gotas grossas, esparsas, batendo no teto da cabine com som metálico. Depois virou cortina. Aos poucos, a visibilidade foi minguando. Fernando reduziu de 90 para 70 km por hora. Ligou os faróis de neblina. Aumentou o intervalo do limpador. Às 21 horas, a tempestade estava completa. O vento sacudia o caminhão. A chuva martelava o para-brisa com intensidade ensurdecedora. Fernando precisava se inclinar para a frente só para distinguir as faixas da pista. Outros motoristas começaram a parar no acostamento, pisca-alerta ligado, esperando a tempestade passar. Fernando considerou fazer o mesmo. Mas estava atrasado. A entrega era para as 6 da manhã. Se parasse agora, perderia pelo menos 1 hora. E 1 hora, na logística brasileira, era a diferença entre cumprir o prazo e receber multa por atraso. Ele continuou. A estrada estava quase vazia agora.
Apenas caminhões e um ou outro carro teimoso, todos reduzidos a manchas de luz vermelha e branca na escuridão aquosa. Foi quando a rodovia mudou. Saiu da pista duplicada e entrou na estadual de pista simples. 2 faixas, uma para cada sentido, sem divisor central, acostamento irregular. Fernando conhecia o trecho. Durante o dia era até bonito. Morros verdes, plantações, pequenas propriedades rurais. À noite era apenas escuridão interrompida por postes esparsos. E agora, sob tempestade, era hostil. Fernando ajustou a postura no banco. Verificou os retrovisores inutilmente cobertos de água. Acendeu um cigarro e apagou em seguida, percebendo que precisava de concentração total. A cabine cheirava a café frio e óleo diesel. O motor roncava constante. O velocímetro marcava 65 quilômetros por hora. Foi então que ele viu o animal. Fernando não era infeliz, mas também não era feliz. Ele existia numa zona intermediária que muitos adultos conhecem bem, a zona da funcionalidade. Acordava, trabalhava, pagava contas, dormia, repetia. A vida não era ruim. Apenas não era nada além do que precisava ser. Ele tinha sido casado, 10 anos atrás, com a Márcia. Ela era professora de escola municipal, gostava de plantas e de fazer bolo no domingo. O casamento durou 6 anos. Terminou sem briga, sem traição, sem drama. Apenas terminou, como uma bateria que vai perdendo carga até não ligar mais. Márcia disse, na última conversa séria que tiveram: "Você está sempre longe, Fernando, mesmo quando está aqui." Ela estava certa. Fernando tinha uma filha daquele casamento, Juliana, 17 anos agora. Ela morava com a mãe em Sorocaba. Ele pagava pensão em dia, religiosamente, ligava uma vez por semana, aos domingos. As conversas eram sempre parecidas. "Oi, filha, como foi a semana?" "Foi boa, pai. E a sua?" "Trabalhando, muita estrada." "Legal, pai. A mãe tá te chamando, preciso ir." "Tá bom, cuida-se. Te amo." "Também te amo, pai. Tchau." Fernando não sabia quando tinha perdido a intimidade com a própria filha. Talvez nunca tivesse tido. Talvez estradas e crianças não combinassem mesmo. Ele mandava dinheiro extra no aniversário dela, no Natal. Às vezes, via as fotos que Márcia postava no Facebook. Juliana na formatura do ensino médio, Juliana com amigas no shopping, Juliana abraçada com um garoto. Ele curtia as fotos, nunca comentava, não porque não quisesse, mas porque não sabia o que dizer. A solidão de Fernando não era a solidão romântica dos filmes, onde o sujeito olha pela janela enquanto toca uma música triste. Era a solidão funcional. A solidão de quem come sozinho, dirige sozinho, dorme sozinho e vai se acostumando com o próprio silêncio até esquecer que um dia aquilo incomodava. Ele tinha amigos, tinha conhecidos, outros caminhoneiros que via nos postos, com quem trocava informações sobre estradas, fretes, fiscalização. Tinha o seu Alcides, do posto quilômetro 87, que sempre guardava um pedaço de bolo de fubá para ele. Tinha a Rosana, despachante da transportadora, que ligava quando tinha carga. Mas amigos de verdade, do tipo que liga só para saber como você está? Não. Fernando tinha 56 mil quilômetros rodados por ano. Tinha uma kitnet alugada em Campinas que visitava 3, 4 vezes por mês. Tinha uma geladeira sempre vazia. Tinha uma conta bancária que subia e descia conforme os fretes. Tinha uma dor lombar crônica que piorava no inverno. Tinha 42 anos e uma sensação crescente de que a vida estava passando paralela a ele, como esses caminhões que cruzam na pista contrária e desaparecem. Naquela noite de tempestade, enquanto dirigia concentrado, parte dele pensava no que faria depois da entrega. Provavelmente dormiria na boleia, acordaria com o sol alto, tomaria café no posto, pegaria outro frete de volta. A roda continuaria girando.
Ele não estava deprimido. Não pensava em desistir de nada. Estava apenas cansado. Cansado de uma forma que 8 horas de sono não resolviam. Cansado de ser sempre o homem confiável, pontual, que entrega a carga e parte. Cansado de aniversários sozinhos. Cansado de domingos vazios. Cansado de telefonemas curtos com a filha. Mas era isso. Era a vida. Fernando aceitava e continuava dirigindo. O animal estava parado no meio da faixa esquerda. Fernando viu primeiro como uma mancha escura contra o reflexo prateado da água. Depois, quando os faróis pegaram direto, viu o que era. Um cachorro. Médio porte. Pelagem clara, completamente encharcada, colada no corpo magro. Ele não estava atravessando. Estava parado. Sentado, na verdade, como se estivesse esperando algo. Fernando pisou no freio instintivamente. O caminhão estremeceu. A carga deslocou o peso. Ele controlou, diminuindo a pressão gradualmente. Olhou nos retrovisores. Nada vindo atrás, por enquanto. Reduziu para a terceira marcha, depois segunda. O motor roncou protestando. 20 quilômetros por hora, 15, 10... Parou a 20 metros do cachorro. Fernando ficou parado ali, motor ligado, limpadores trabalhando, olhando através do para-brisa distorcido pela água. O cachorro não se mexeu. Fernando soltou o ar devagar. Buzinou 2 vezes, curtas. O som atravessou a chuva. Nada. O animal continuou sentado, olhando para frente. Não para Fernando, para algum ponto distante que só ele via. Fernando praguejou baixo. Olhou o painel. 21 horas e 47 minutos. 158 quilômetros até a entrega. Se perdesse muito tempo, não chegaria no prazo. Mas um cachorro parado no meio da pista, naquela tempestade, naquela visibilidade, seria morto em segundos. Não por maldade. Apenas porque o próximo motorista não veria a tempo. Fernando tamborilou os dedos no volante. Vai embora, bicho, ele murmurou. Sai da pista. Mas o cachorro não se mexeu. Fernando sentiu algo estranho no peito. Uma pressão pequena, mas presente. Ele conhecia aquela sensação. Era a mesma que sentia quando ligava para Juliana e ela não atendia. Quando via um caminhoneiro quebrado no acostamento e não podia parar para ajudar porque estava atrasado. Quando passava por um morador de rua, estendendo a mão e acelerava sem olhar de volta. Era a sensação de deixar algo inacabado, de virar as costas quando deveria ficar. Ele podia continuar dirigindo, desviar do cachorro e seguir. Em 30 segundos estaria longe. O animal não era a responsabilidade dele. Fernando não tinha colocado aquele bicho ali, não tinha causado aquela situação. Mas sabia o que aconteceria. Dali a 10 minutos, talvez 15, outro veículo passaria. Talvez uma carreta em alta velocidade. Talvez um carro cujo motorista estivesse cansado, distraído, com a visão comprometida pela chuva. O impacto seria inevitável. Fernando imaginou o som. Imaginou o corpo do cachorro sendo arremessado. Imaginou o motorista freando tarde demais, seguindo em frente carregando aquilo na consciência. E imaginou a si mesmo 150 quilômetros à frente, descarregando peças industriais, sabendo que tinha passado direto. Ele desligou o motor. Fernando pegou a lanterna embaixo do banco, verificou se funcionava. O feixe de luz cortou a escuridão da cabine. Ele vestiu a jaqueta impermeável amarela, dessas de obra, que guardava atrás do banco. Calçou as botas de borracha. Antes de abrir a porta, respirou fundo. Isso é loucura, ele disse para si mesmo. Abriu a porta. O vento arrancou-a das mãos dele, batendo contra a dobradiça com violência. A chuva o atingiu imediatamente forte, gelada, inclinada pelo vento. Fernando desceu os degraus metálicos, sentindo a bota escorregar levemente na superfície molhada. Pisou no asfalto. A água cobria a pista, correndo em direção ao acostamento. Fernando acendeu a lanterna e começou a caminhar em direção ao cachorro, deixando o caminhão com os faróis ligados atrás de si. A cada passo, a chuva parecia aumentar. Batia no capuz da jaqueta com um ruído ensurdecedor.
Escorria pelo rosto, entrando pelos olhos. Fernando piscava, limpava com as costas da mão, continuava. 20 metros. 15. 10. O cachorro finalmente se mexeu. Virou a cabeça na direção de Fernando. A luz da lanterna iluminou os olhos do animal, 2 círculos brilhantes e assustados. Fernando parou a 5 metros de distância. "Oi, amigão", ele disse, tentando manter a voz calma, apesar do vento. "Você não pode ficar aqui." O cachorro não rosnou, não correu, apenas olhou. Fernando deu mais um passo, depois outro. Agora conseguia ver melhor. Era um vira-lata, pelo curto, cor clara, provavelmente branco quando seco. Magro, mas não esquelético. Não tinha coleira. As orelhas estavam abaixadas. Tremia. "Tá com medo, né?" Fernando continuou falando mais para si mesmo que para o animal. "Eu também tô." Ele estendeu a mão lentamente. O cachorro recuou meio passo. Fernando congelou. Esperou. A chuva continuava caindo. O vento uivava. Ao longe, raios iluminavam o céu intermitentemente. "Não vou machucar você", Fernando disse baixinho. "Só precisa sair da pista." Tentou novamente. Deu um passo lateral, tentando flanquear o animal, guiá-lo para o acostamento. O cachorro se levantou e recuou mais, mas ainda permanecia na pista. Fernando praguejou internamente. Aquilo não estava funcionando. Foi quando viu os faróis, 2 pontos de luz aparecendo ao longe, na curva atrás do seu caminhão. Um veículo vindo rápido. Fernando sentiu o estômago apertar. Acenou com a lanterna, movendo-a em arcos largos acima da cabeça, o sinal universal de perigo. O veículo diminuiu levemente, mas continuou vindo. Fernando olhou para o cachorro, para o veículo se aproximando, para o espaço que diminuía entre os dois. Não tinha tempo para sutileza. Correu em direção ao animal. O cachorro, assustado, finalmente reagiu. Correu para o acostamento, desaparecendo na escuridão, além do alcance dos faróis. Fernando continuou correndo, acenando a lanterna. O veículo, uma caminhonete, passou devagar ao lado dele, o motorista olhando pela janela com expressão confusa. Fernando acenou, indicando que estava tudo bem. A caminhonete seguiu. Fernando ficou parado no meio da pista, encharcado, respirando forte. Olhou para o acostamento onde o cachorro tinha desaparecido. Iluminou com a lanterna. Não viu nada além de mato molhado e escuridão. Pelo menos ele tinha saído da pista. Fernando caminhou de volta ao caminhão. Subiu na cabine pingando água. Tirou a jaqueta, jogou no chão. Passou as mãos no rosto, tirando a água. Ligou o motor. Verificou os espelhos. Colocou o caminhão em primeira e começou a se mover. Passou pelo ponto onde o cachorro estava. Iluminou o acostamento com os faróis. Nada. "Pronto", ele disse em voz alta. "Missão cumprida." Acelerou progressivamente. 2ª marcha. 3ª, 4ª. Voltou aos 65 km/h, velocidade segura para aquelas condições. Mas a sensação no peito continuava. Fernando tentou ignorar. Ligou o rádio. Só estática. Desligou. Acendeu um cigarro. Fumou olhando para a estrada, os limpadores trabalhando no limite. 3 quilômetros à frente, começou a pensar no cachorro de novo. Ele tinha saído da pista. Fernando tinha visto. O animal correu para o acostamento para a segurança. Mas para onde? Naquela tempestade, naquela escuridão, um cachorro assustado e perdido não duraria muito. Cairia num buraco. Seria atropelado na próxima vez que tentasse atravessar. Morreria de frio ou de fome, escondido em algum matagal. "Não é problema meu", Fernando disse para o para-brisa. Mas era mentira e ele sabia, porque Fernando tinha visto os olhos do animal, tinha visto o medo e tinha reconhecido algo naquele olhar, desamparo, a mesma sensação que ele próprio carregava às vezes, dirigindo sozinho na madrugada, pensando na filha que não conhecia direito, na vida que tinha ficado para trás, nos anos que iam passando sem deixar nada além de quilometragem rodada. Fernando apertou o volante.
6 quilômetros à frente viu uma área de escape, uma faixa lateral alargada usada por veículos com problema. Ele indicou, verificou os espelhos, entrou. Parou o caminhão, desligou o motor. Ficou sentado ali, ouvindo a chuva martelar o teto. Isso é burrice, ele disse para si mesmo. Você vai perder a entrega, vai tomar multa. E por quê? Por causa de um cachorro que você nem conhece? Mas já sabia a resposta. Porque naquela noite, naquela estrada vazia, ele tinha a chance de fazer uma coisa que significasse algo. Uma coisa que não fosse apenas cumprir prazo, assinar papel, dirigir. Uma coisa humana. Fernando ligou o motor de novo. Deu ré. Voltou para a pista e começou a retornar. Fernando dirigiu devagar de volta, iluminando o acostamento com os faróis. Sabia aproximadamente onde tinha deixado o cachorro, uns 5, 6 quilômetros atrás. Ele memorizava pontos de referência instintivamente. Uma placa amarela de curva, um poste com a lâmpada queimada, uma porteira de madeira. A chuva continuava implacável. Fernando dirigia inclinado para a frente, vasculhando a lateral da estrada. Via apenas mato fechado, poças d'água, nada mais. Voltou ao ponto onde tudo tinha começado. Reconheceu a curva. Parou o caminhão no acostamento. Ligou o pisca-alerta. Pegou a lanterna de novo. Vestiu a jaqueta encharcada. Desceu. A tempestade não tinha dado trégua. Se alguma coisa, estava pior. O vento agora vinha em rajadas violentas que quase o desequilibravam. Fernando segurou firme na lanterna e começou a caminhar pelo acostamento. Ei! Ele gritou. Cadê você, amigão? Nada. Caminhou uns 50 metros acostamento acima, iluminando o mato. Depois voltou, passou pelo caminhão e seguiu acostamento abaixo. Nada. Fernando sentiu a frustração subir. O cachorro podia estar em qualquer lugar. Podia ter corrido para dentro da mata. Podia ter continuado pela estrada. Podia estar escondido, com medo demais para aparecer. Ele parou, ofegante, encharcado novamente. Isso não faz sentido, ele disse para a escuridão. Eu não consigo salvar todo mundo. Mas então ouviu, fraco, quase imperceptível sob o barulho da chuva, um latido. Fernando virou a cabeça bruscamente, iluminou na direção do som. Outro latido, vindo da mata, uns 20 metros à frente. Ele correu até lá. Empurrou os galhos molhados para o lado, enfiou-se entre as plantas. Espinhos arranharam a jaqueta. Lama cobriu as botas, iluminou para baixo e viu. O cachorro estava encolhido debaixo de uma árvore caída, tremendo violentamente. Ao lado dele havia outro animal. Menor, um filhote. Fernando ficou paralisado. Não era um cachorro perdido. Era uma mãe protegendo o filhote. O filhote estava enrolado contra a barriga da mãe, os olhinhos fechados. Não devia ter mais que algumas semanas. Pelagem molhada, corpo minúsculo. A mãe olhou para Fernando. Não rosnou. Não tentou fugir. Apenas olhou com aqueles olhos que diziam tudo. Por favor. Fernando ajoelhou na lama. Ah, amiga, ele disse baixinho. Você estava tentando proteger ele. Estendeu a mão devagar. A cadela farejou, hesitou, depois lambeu os dedos dele. Fernando sentiu algo quebrar no peito. Não era pena, não era apenas compaixão, era reconhecimento. Ele viu, naquele animal encharcado e exausto, todos os pais e mães que ele conhecia. Pessoas que trabalhavam dobrado para dar conta, que carregavam responsabilidades sozinhas, que faziam o impossível todos os dias sem receber medalha. Viu a Márcia criando a Juliana praticamente sozinha enquanto ele vivia na estrada. Viu os pais dele, já falecidos, que tinham ralado a vida inteira para colocar comida na mesa. Viu a si mesmo, tentando ser presente mesmo quando estava ausente. E viu que naquela noite, numa estrada vazia durante uma tempestade, ele podia fazer uma coisa que importava. Vocês vêm comigo, Fernando disse. Tirou a jaqueta. Envolveu o filhote nela com cuidado. O bichinho estava gelado. Nem reclamou. Apenas se aninhou no tecido. A cadela se levantou cambaleante.
Fernando pegou-a no colo também. Ela era leve demais para o tamanho. Costelas salientes. Não tinha comido direito há dias. Carregando os dois, Fernando voltou cambaleando pela mata, pela chuva, até o caminhão. Subir na cabine carregando 2 cachorros molhados não foi fácil. Fernando precisou fazer em etapas. Primeiro colocou o filhote embrulhado na jaqueta no chão da cabine. Depois, ajudou a cadela a subir, empurrando por baixo, enquanto ela tentava se equilibrar nos degraus escorregadios. Finalmente, ele mesmo subiu. Fechou a porta. O som da chuva diminuiu imediatamente, abafado pelas paredes da cabine. Fernando ficou ali, sentado, pingando água, olhando para os 2 animais. O filhote estava enrolado na jaqueta no chão do carona. A cadela estava sentada no banco do carona, olhando para o filhote, depois para Fernando, depois para o filhote de novo. Fernando ligou o motor, aumentou o aquecimento ao máximo. Pegou uma toalha velha que guardava atrás do banco e começou a secar a cadela. Ela deixou. Permaneceu quieta enquanto ele passava a toalha pelo corpo magro, pelas orelhas, pelas patas. Você foi muito corajosa, Fernando disse enquanto a secava. Ficou ali parada, chamando atenção, para ninguém passar por cima dele, não foi? A cadela apenas olhou. Quando terminou, Fernando pegou outra toalha e secou o filhote com delicadeza extrema. O bichinho abriu os olhos pela primeira vez, 2 pontinhos escuros. Deu um ganidinhos fraco. A cadela pulou do banco imediatamente e colocou o focinho no filhote, verificando se estava bem. Fernando sentiu os olhos arderem. Não chorou, mas sentiu. Procurou na mochila e achou o que restava do almoço. 2 pães de queijo embrulhados em guardanapo. Ofereceu um para a cadela. Ela comeu com delicadeza, mastigando devagar, como se não quisesse parecer gulosa. Quando foi a última vez que você comeu? Fernando perguntou. Ofereceu o segundo pão. A cadela comeu também. Fernando pegou uma garrafa de água, encheu a tampa e ofereceu. A cadela bebeu, lambendo rápido. Depois que ela terminou, Fernando ajeitou a jaqueta no chão, fazendo uma espécie de ninho. Colocou o filhote ali dentro. A cadela se deitou ao lado, enrolando o corpo ao redor do filho. Fernando ficou observando. Naquela cabine quente, com o som da chuva lá fora, vendo aqueles 2 animais finalmente seguros, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo. Propósito. Não o propósito vazio de cumprir prazo ou bater meta, mas o propósito real de ter feito diferença na vida de alguém. Ele pegou o celular. 22h33. A entrega era às 6. Ele tinha perdido 40 minutos. Teria que dirigir mais rápido, arriscar mais. Talvez nem conseguisse chegar no prazo. Fernando olhou para a cadela e o filhote dormindo no chão da cabine. Depois olhou para a estrada à frente e tomou uma decisão. Pegou o celular e ligou para a transportadora. Tocou 4 vezes antes de atenderem. Oi, Rosana. É o Fernando. Fernando? Tudo bem? Tá atrasado? Tô. Tive um imprevisto. Não vou conseguir entregar às 6. Silêncio do outro lado. Depois. Fernando, você nunca se atrasa. O que aconteceu? Fernando olhou para os cachorros. Precisei parar para ajudar alguém. Alguém? Acidente? Mais ou menos. Vou chegar, Rosana. Só vai ser umas horas mais tarde. Outro silêncio. Eles vão cobrar multa por atraso, você sabe. Eu sei. E vai sair do seu pagamento. Eu sei, Fernando repetiu. Mas tá tudo bem. Rosana suspirou. Você tem certeza? Tenho. Tá bom, Fernando. Vou ligar para o cliente e avisar. Dirige com cuidado. Vou sim, obrigado, Rosana. Desligou, colocou o caminhão em movimento. Enquanto dirigia, Fernando olhava ocasionalmente para o chão, onde os 2 animais dormiam. A tempestade continuava, mas dentro da cabine estava quente e seco. Pela primeira vez em muito tempo, Fernando não se sentia sozinho. Fernando chegou à fábrica às 9 da manhã. 3 horas de atraso. O gerente de recebimento estava visivelmente irritado. Conferiu a carga com expressão fechada. Fez Fernando assinar os papéis com multa por atraso discriminada.
R$ 350 descontados do frete. Fernando assinou sem reclamar. Enquanto descarregavam, ele ficou na cabine com os cachorros. Tinha parado num posto 1 hora antes, comprado ração, 2 potinhos de plástico. A cadela comeu devagar, com dignidade. O filhote ainda mamava. Quando terminaram a descarga, Fernando procurou uma clínica veterinária no celular. Achou uma a 12 quilômetros dali. Dirigiu até lá. A veterinária, uma mulher de uns 30 anos, chamada doutora Paula, examinou os 2 animais. Ela está desnutrida, disse, auscultando a cadela. Provavelmente estava vivendo na rua há semanas. O filhote nasceu há uns 15 dias. É impressionante que tenham sobrevivido. Ela vai ficar bem? Fernando perguntou. Com alimentação adequada e uns dias de descanso, sim. O filhote também. Você vai ficar com eles? Fernando não tinha pensado nisso. Olhou para a cadela que o olhava de volta. Não posso, ele disse devagar. Eu passo semanas na estrada. Não seria justo. Posso tentar achar um lar para eles, a doutora ofereceu. Tenho uma rede de adoção. Fernando assentiu. Mas só se for junto. Não separa ela do filhote. Combinado. Fernando pagou a consulta. R$ 200. Comprou mais ração, uma caixinha de transporte, cobertores. Mais R$ 180. Voltou ao caminhão com os 2 cachorros instalados na caixinha, alimentados, limpos, com remédios. Deixou-os na clínica. A doutora prometeu ligar quando achasse um lar. Fernando ficou parado no estacionamento por um momento, antes de partir. Olhou para trás, para a clínica, pensando nos 2 animais lá dentro. Depois ligou o motor e voltou para a estrada. 3 dias depois, a doutora Paula ligou. Fernando, achei uma família, um casal com 2 filhos pequenos. Eles querem os 2. Viram a foto e se apaixonaram. Fernando estava numa área de descanso em Santa Catarina, comendo marmita. Que bom, ele disse. Eles vão cuidar bem? Vão, sim. Já tive outros animais adotados por eles. São pessoas boas. Ótimo. Fernando, a doutora disse, você salvou a vida deles, sabia? Se você não tivesse parado... Eu sei, Fernando a interrompeu suavemente. Mas não foi só por eles. Foi por mim também. Depois que desligou, Fernando ficou sentado na cabine vazia, olhando o celular. Pensou em ligar para Juliana, contar a história. Discou, tocou 3 vezes. Alô, pai? Oi, filha. Como você tá? Tô bem. E você? Não é domingo. Eu sei. Só queria ouvir sua voz. Silêncio surpreso. Tá tudo bem, pai? Tá. Aconteceu uma coisa essa semana. Posso te contar. E pela primeira vez em anos, Fernando contou uma história para a filha. Não sobre entregas ou estradas, mas sobre uma noite de tempestade. Sobre uma cadela assustada. Sobre um filhote indefeso. Sobre uma escolha que ele fez quando ninguém estava olhando. Juliana ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela disse: Você é legal, pai. Fernando sentiu a garganta apertar. Obrigado, filha. Sério, você podia ter passado direto. Ninguém ia saber. Mas eu ia, Fernando disse. E isso faria diferença. Conversaram por mais 20 minutos. Sobre a escola dela. Sobre o namorado. Sobre planos de faculdade. Sobre nada e sobre tudo. Quando desligaram, Fernando percebeu que estava sorrindo. Fernando voltou para a estrada. Mas algo tinha mudado. Ele continuava dirigindo sozinho, continuava passando semanas longe de casa, continuava vivendo aquela vida de asfalto e solidão funcional. Mas agora entendia uma coisa: a vida não é feita de grandes momentos. É feita de pequenas escolhas. A escolha de parar quando todo mundo passa direto. A escolha de ligar para a filha fora do domingo combinado. A escolha de ver o que precisa ser visto, mesmo quando ninguém está olhando. Fernando tinha 42 anos. Tinha uma vida que não era perfeita. Tinha feridas que não tinham cicatrizado direito. Tinha arrependimentos que carregava como carga. Mas também tinha agora uma certeza. Mesmo nas noites mais escuras, nas tempestades mais violentas,
numa estrada vazia onde ninguém veria, ele era capaz de ser o homem que escolhia ficar. E isso, ele percebeu, era o suficiente. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário. Conte uma vez em que você parou quando podia ter seguido em frente. Porque a verdade é esta: o mundo ainda funciona por causa de pessoas comuns que fazem escolhas incomuns. Pessoas que veem o que precisa ser visto. Pessoas que agem quando ninguém está olhando. Pessoas como Fernando. Pessoas talvez como você.